paz a todos. Nós vamos começar a sexta aula de revisão para o Enem, né, a parte 1 da sexta aula. Essa sexta aula a gente vai falar sobre classificação de seres vivos, de vírus e de procariontes. Primeira coisa, então, vamos começar a falar sobre a classificação biológica, né? O que é classificar? A classificação, ela é o agrupamento de coisas de acordo com as suas semelhanças e diferenças, né? A gente classifica as coisas o tempo todo para poder facilitar a vida, para facilitar o estudo, né? No caso, as classificações biológicas, e no nosso cotidiano, né? Por exemplo, na cozinha, a gente classifica os utensílios, né, da cozinha de forma que fique mais fácil para poder achar. Então, você tem um lugar que você coloca os pratos, outro lugar que você coloca os copos, outros talheres. Então, você vai classificando, né, os tipos de utensílios para poder colocar eles de uma forma, para organizar, de uma forma que fique mais fácil para você poder achar aqueles utensílios, tá? Uma coisa a gente faz no guarda-roupa, a gente faz isso na vida, na verdade, né, o tempo todo. Então, uma questão importante que a gente tem que saber é que a classificação, ela é feita pelo ser humano. Mesmo a classificação biológica, é o ser humano que está tentando classificar os seres vivos, né? Então, agrupa eles com base nas suas semelhanças, tá? Com a finalidade de facilitar o estudo e o conhecimento desses seres vivos, tudo bem? Atualmente, os sistemas de classificações, eles tentam agrupar os seres vivos com o máximo de características possíveis, né? Então, eles tentam juntar vários tipos de características para poder falar que aquele ser vivo está em um determinado grupo ou em outro grupo, né? E aí utiliza características ecológicas, né, fisiológicas, que é do funcionamento do corpo, morfológicas, que são as características externas, anatômicas, né, que são características internas, moleculares, que vão estar relacionadas ao DNA, né, aos genes, né, bioquímicas, então, relacionadas à química existente, né, no corpo dos seres vivos, entre muitas outras características. Quanto mais tipos de características forem possíveis utilizar, mais serão utilizados para que essas classificações reflitam a realidade, né? Reflitam, na verdade, um grau de parentesco evolutivo entre esses seres vivos, tá bem? Tradicionalmente, a gente utiliza algumas categorias taxonômicas, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Tradicionalmente, então, a espécie é o menor grupo. Então, um conjunto de espécies vão estar relacionados a um determinado gênero. Um conjunto de gêneros vai estar relacionado a uma determinada família. Um conjunto de famílias está relacionado a uma determinada ordem. Um conjunto de ordens a uma determinada classe, um conjunto de classe a um determinado filo e um conjunto de filo a um determinado reino, tá? Isso aí tradicionalmente. E aí aqui a gente tem uma frase para poder lembrar essa sequência, tá? Então, o rei filósofo, né, classificaria de ordinária a família dos generais espartanos, tá bom? Aqui, então, a gente tem um exemplo, né, mostrando a Margarida e o cachorro, né, para poder mostrar isso. Então, qual o reino aqui que a Margarida está? O reino Plantae, o filo ou divisão Magnoliófita, porque dentro das plantas, dentro da botânica, geralmente utiliza-se o termo divisão e não o termo filo, tá, gente? Então, se falar divisão, vocês já sabem que está relacionado ao filo. A classe Magnoliopsida, a ordem Asteralis, a família Asterácea, o gênero Bellis e a espécie Bellis perennis, tá? Já o cachorro, né, é um reino animal, filo Chordata, classe Mammalia,
ordem carnívora, família Canidae, gênero Canis e espécie Canis familiares, tudo bem? Atualmente, então, como eu estava falando antes, a filogenia é a forma de classificação mais utilizada pelos seres vivos. E ela vai estar relacionada à evolução desses seres vivos, tá? Ou seja, ela quer tentar descrever uma relação de parentesco entre todos os seres vivos existentes na Terra atualmente, né? E também com seres que já viveram. E isso é baseado principalmente na questão de que todos os seres vivos vão ter algum ancestral comum. Então, se você pensar você e qualquer, né, você que eu digo a espécie humana, e qualquer outro grupo de ser vivo, a gente vai ter algum ancestral comum, tá? Que em algum momento diferenciou, dando origem a outros grupos de seres vivos, incluindo nós e esse ser vivo que a gente está comparando, tudo bem? E aí, vamos dar um exemplo assim bem bobo, né? Bem simples. Vamos supor, nós, seres humanos, e os cachorros, a gente vai ter algum ancestral em comum? Vai, lá atrás na linha evolutiva. Mas se a gente for comparar nós, por exemplo, com os gorilas, a gente também vai ter um ancestral comum, mas ele está mais próximo evolutivamente da gente do que a gente do cachorro, né? Então, nós com os gorilas, a gente vai ter um ancestral em comum mais próximo, tá? Do que o ancestral em comum que a gente tem lá com o cachorro, tá bem? Mas a teoria da evolução, ela sugere, né, uma das coisas, que nós vamos ter sempre algum ancestral em comum com os outros seres vivos que estão aí na Terra, tá? E aí, por isso, a classificação atual, ela tenta representar essas semelhanças entre os seres vivos, buscando conhecer a história evolutiva desses seres vivos, tá bom? Então, não é mais apenas uma características só físicas, né? Igual antigamente se diferenciava os animais, por exemplo, entre aqueles que voam, aqueles que são terrestres e aqueles que são aquáticos, né? Estou dando um exemplo. Né? Hoje em dia, a gente não utiliza mais esse tipo de separação. Era importante naquela época para se conhecer esses animais, para estudar esses animais. Hoje em dia, a classificação biológica, né, atual, ela tenta contar uma história evolutiva, tá? Está relacionada à evolução, tá bom? E aí, como eu falei anteriormente, são utilizados o maior número de características possíveis, né? Inclusive, são utilizados características de seres que a gente não encontra mais atualmente, né, mas que são encontrados os seus representantes fósseis, tá? Muitas vezes são utilizados para construir essas classificações e, assim, colocar alguns grupos mais próximos evolutivamente de outros, tá bem? Atualmente, os seres vivos são classificados em 3 domínios, tá? Os domínios, eles são um conjunto de seres vivos maior do que os reinos, tá bem? Né? Então, os 3 domínios atuais são bactéria, árquea e eucária. Dentro de bactéria, a gente vai encontrar o reino Eubactéria, que são seres unicelulares e procariontes, tá bom? Dentro do domínio árquea, vão ter as arqueobactérias, que são seres unicelulares e procariontes também, assim como aqueles seres encontrados no domínio bactéria, tá? Já o domínio eucária vai incluir os seres o quê? Eucariontes. Então, todos os organismos eucariontes estão aqui dentro de eucária. Vão ter organismos uni- e pluricelulares aqui, tá? Incluindo os animais, fungos, plantas e protistas, tudo bem? É importante a gente destacar aqui que antigamente todos os procariontes, eles eram englobados dentro do
reino das bactérias, tá? Mas análises de DNA, análises moleculares, DNA, RNA, entre outras, demonstraram que são muito diferentes esses grupos, né? Das arqueobactérias e das eubactérias, tá bom? E tão diferentes que eles são hoje incluídos em domínios diferentes, tá? Não são só apenas reinos diferentes, são domínios diferentes. Apesar de que tanto as eubactérias quanto as arqueobactérias são seres unicelulares e procariontes, tá? Só relembrando que uma célula procarionte é aquela célula em que o núcleo não é diferenciado, né? Já uma célula eucarionte, né, que vai ser encontrada aqui nos indivíduos de eucária, são aquelas em que o núcleo é diferenciado, né, que ele tem uma carioteca separando o material genético do resto da célula, tudo bem? Né? Então, aqui um resuminho sobre isso, tá? Sobre os três grupos, árquea, bactéria e eucária, tá? Mais ou menos aquilo que a gente falou mesmo. Árqueas são procariontes, unicelulares e vivem em ambientes extremos, tá? As bactérias são procariontes, unicelulares, vivem em diversos ambientes. E os indivíduos de eucárias são eucariontes, uni- ou pluricelulares e vivem em diversos ambientes, tá bom? Um cladograma é uma das formas de representar o parentesco entre as espécies. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns cladogramas e a gente vai ver como que a gente interpreta esses cladogramas, tá bom? Vamos lá. Aqui está um cladograma mostrando os indivíduos, os animais que são cordatos, tá? Né? Que são animais com notocorda em algum estágio do ciclo de vida, tudo bem? Como que a gente lê este cladograma? Primeira coisa, vamos entender o quê? Que aqui, nas pontas aqui, a gente tem os grupos de seres vivos. Então, aqui a gente tem os urocordatos, cefalocordatos, parará, 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 até chegar nos aves e mamíferos, tudo bem? Então, todos esses aqui são grupos de seres vivos, tá? Aqui, essas linhas estão representando características, né? Então, uma característica aqui embaixo que a gente vai ter, notocorda, tubo nervoso dorsal oco e fendas faríngeas e cauda pós-anal, tá? Então, isso aqui é uma característica. Vamos pegar uma outra característica aqui, por exemplo, pelo, glândulas mamárias, tá? Aqui também estão características, tá bom? Só que, por exemplo, esta característica aqui, ela vai ser apenas deste grupo, tá? Vamos falar disso aqui com mais detalhes, tá? Então, como que a gente lê este cladograma? Um cladograma, a gente sempre vai ler, eu falo de baixo para cima, tá? Então, a gente sempre vai ler o cladograma nessa direção, tudo bem? Então, quando eu olho aqui, aqui a gente tem essa característica, notocorda, tubo nervoso dorsal oco, fendas faríngeas e cauda pós-anal. Olha onde que essa característica aqui está, certo? Então, o que que ela demonstra? Ela demonstra que todos esses seres vivos aqui, eles vão ter esta característica, porque ela está aqui embaixo. A gente lê o cladograma daqui para lá, tá certo? Né? Então, todos eles vão ter as características notocorda, tubo nervoso dorsal oco, fendas faríngeas e cauda pós-anal, tá? Vou apagar aqui para a gente poder ir para o próximo. Vamos pensar agora em uma outra característica qualquer. Por exemplo, ovo com membrana extraembrionária. Só mudar aqui a cor do... Ovo com membrana extraembrionária. Olha onde que essa característica está. Ela está aqui, ó. Isso significa que os seres vivos que estão depois dela é que vão ter essa característica. Quem são?
tartarugas, lagartos, serpentes, crocodilos, aves e mamíferos, tá? Os organismos que estão antes, que são todos esses aqui, não vão possuir essa característica, tá certo? Essas características aí, tá? Então, a gente sempre lê o cladograma de baixo para cima, tá? Vamos pegar agora uma outra característica. Por exemplo, essa característica aqui. Notocorda e tubo nervoso dorsal presente apenas na larva livre natante. Olha aqui aonde que ela está. Ela vai estar relacionada a este grupo. Então, somente os urocordados vão ter notocorda e tubo nervoso dorsal apenas na larva livre natante. E aí a gente vai voltar aqui embaixo, olha essa característica aqui. Notocorda, tubo nervoso dorsal oco, ou seja, os urocordados têm notocorda e tubo nervoso dorsal oco? Tem, mas é apenas na larva livre natante, não é em todas as fases do ciclo de vida desses animais, tá bom? Né? E aí isso a gente vai pensar também para todas as características que estão representadas aqui nesse cladograma, né? Vamos pegar só mais uma para poder fixar bem aqui a ideia. Aqui, vamos supor essa aqui, ó, pelos, glândulas mamárias. Aonde que essa característica está? Ela está aqui, ó. Isso significa que apenas os mamíferos vão ter essa característica, tá? Os mamíferos têm todas essas outras características que estão citadas aqui. Porque se eu faço um recorte aqui, ó, por exemplo, pulmão ou bexiga natatória derivada do tubo digestivo e esqueleto ósseo, eu estou englobando todos esses animais, certo? Inclusive os mamíferos. Mas a característica pelo e glândulas mamárias, ela é exclusiva dos mamíferos, tá certo? Então, sempre que vocês forem ler um cladograma, lembrem-se que tem que ler de baixo para cima, tá? Aqui eu esqueci de fazer um comentário, que nessa representação de cladograma aqui, está mostrando essas partes aqui do cladograma de tamanhos diferentes. Na verdade, um cladograma não pode ser assim, ele está aqui para poder caber na imagem, tá dessa forma, porque todos aqui deveriam estar na mesma linha para mostrar que todos esses animais são seres que estão vivendo, né, que existem atualmente, tá certo? Vamos para o próximo. Aqui a gente tem um outro exemplo de cladograma, tá? Né? Nesse caso aqui, o nosso cladograma a gente vai ler também de baixo para cima, tá certo? Né? Observem que aqui mostra ainda o tempo em que esses seres surgiram, né, há milhões de anos. Então, quando aqui está um tempo zero, significa que todos eles existem hoje, tá? Então, todos eles são existentes hoje. Peixes sem mandíbulas, peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá certo? Bom, então, vamos observar aqui o tempo e vamos ler esse cladograma, para a gente entender. Então, há mais de 500 milhões de anos, já existiam os ancestrais dos cordados, né? Um ancestral do cordado. E aí, ele se diferenciou em dois grupos. Olha aqui. Aqui, nesse momento aqui, ocorreu uma diferenciação entre os peixes cartilaginosos. Só apagar aqui. Então, neste momento aqui, ocorreu uma diferenciação entre os peixes cartilaginosos, não, falei errado, os peixes sem mandíbula dos demais seres vivos, né? Isso ocorreu aqui neste momento, ó, em que teve essa diferenciação. Aqui é um grupo e aqui é um outro grupo, ó, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, que está representando este grupo, tá certo? Tudo bem? Bom, continuando
na nossa linhagem evolutiva, então, a gente vai ter que, nesse momento aqui, há mais de 400 milhões de anos atrás, ocorreu uma outra diferenciação. Então, dentro deste grupo aqui, desse grupão que tinha se formado, vai ocorrer uma outra diferenciação. Os peixes cartilaginosos para um lado e todos os demais seres vivos para outro, tá? Tudo bem? Há 400 milhões de anos, certo? Bom, aqui, gente, esse ponto aqui vai mostrar o quê? Algum ancestral que eles tinham em comum e que naquele momento, né, deu origem aos peixes cartilaginosos e a um outro grupo de seres vivos, que aqui no caso são esses acantodianos, que neste momento eles são extintos, né? Esses acantodianos, então, há mais ou menos 400 milhões de anos, eles deram origem a dois grupos diferentes, dos peixes ósseos e um outro grupo que inclui os anfíbios primitivos, tá certo? Né? Deixa eu apagar um pouco aqui para não ficar muito confuso o slide. Tá? E aí, né, a gente continuando a ler aqui o nosso cladograma, vamos lá. Só apagar aqui mais um pouquinho. Pronto. Aqui, ó, há mais ou menos 350 milhões de anos atrás, houve uma nova diferenciação em que originou, né, seres que hoje que foram se diferenciando e hoje são os anfíbios atuais, e originou os répteis que estão extintos e que vão dar origem aos répteis, animais, aves e mamíferos atuais, tá certo? Bom, mais para frente, então, há mais ou menos mais de 200 milhões de anos atrás, esse grupo se diferenciou novamente e aí um desses grupos vai originar os répteis e as aves e um outro grupo vai originar os mamíferos atuais, tá? É importante a gente entender uma questão. Quando eu digo que aqui diferenciou nesses dois grupos, não quer dizer que neste momento já se formaram todos os mamíferos atuais. Não. Quer dizer que o ancestral aqui em comum deu origem a algum animal que foi se diferenciando até que atualmente a gente tenha um grande número de mamíferos atuais, tá? E por outro lado, esse ancestral aqui em comum deu origem a algum animal que foi se diferenciando, né, ou alguns animais que foram se diferenciando, certo? E que hoje englobam todos os répteis atuais e todas as aves atuais, certo? Né? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? Né? Que isso aqui é uma outra forma de representação do cladograma. A gente viu uma forma de representar um cladograma no slide anterior, e aqui a gente tem uma outra forma de representar um cladograma. E que um cladograma, ele vai tentando mostrar as relações evolutivas entre os seres vivos. Então, quando aqui eu falo que nesse momento existiu um ancestral em comum que deu origem ao grupo dos répteis e das aves e que deu origem aos mamíferos atuais, eu posso afirmar para vocês, né, já que isso aqui ocorreu há 200 e tantos milhões de anos atrás, que os mamíferos são mais próximos evolutivamente dos répteis e das aves do que os mamíferos são próximos dos anfíbios, já que o ancestral em comum que o mamífero vai ter com os anfíbios surgiu aqui, ó, há mais ou menos 350 milhões de anos atrás, tá certo? É assim que a gente tem que ler esse cladograma, tá? Bom, e aí aqui tem um exemplo de como que funciona a cladística, né?
pensando nos nossos parentes próximos, né? Não tão próximos, mas próximos, né? Então, algum tempo atrás, tinham os nossos bisavós que tiveram vários filhos, entre eles os nossos avós, que tiveram vários filhos, entre eles os nossos pais, que tiveram você, certo? Como filho, e tiveram seus irmãos. Então, aqui, ó, a gente tem um ancestral em comum, né, entre aspas, isso aqui é um exemplo, que são os pais. Então, você é mais próximo do seu irmão do que você é dos seus primos, tá? Lembrando que aqui os seus avós, quando tiveram seus pais como filhos, eles também tiveram seus tios aqui como filhos, e os seus tios é que tiveram os seus primos como filhos, né? E aí, então, você é mais próximo, aparentado, né, proximamente dos seus irmãos do que dos seus primos, tudo bem? Deixa eu apagar aqui só para facilitar um pouco para a gente entender, tá certo? Né? Então, aqui, né, então, os seus avós tiveram como os filhos os seus pais e os seus tios. E os seus tios é que tiveram os seus primos como filhos, tá certo? Né? E aqui a gente tem uma representação, então, da filogenia da fenda do biquíni, né? Lá do Bob Esponja, mostrando, então, as características e os seres vivos lá que existem lá, né? Então, a gente tem aqui os poríferos, representados pelo Bob Esponja, quinidário, pelas algas vivas, os asqueomíntios, que são os vermes, os astrópodes, que é o siriguejo, a anelida, molusca, né, que é o lula molusco, esquinodermata, que são o patrick, e os cordatas, que é a ascende, certo? E aí aqui as características de cada um deles, tá? Essa página, Nomes Científicos, ela é muito interessante, né? Tem ela tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu sugiro que vocês sigam lá, porque ela é bem legal, tá certo? Bom, e aí agora a gente vai falar sobre nomenclatura científica, né? Então, por que dar nomes científicos aos seres vivos, tá? Né? É um nome que é aceito em todas as línguas, né? E cada nome vai se aplicar a apenas uma espécie. Então, aqui estou dando um exemplo do gato, que no Brasil a gente fala gato, nos Estados Unidos, na língua inglesa, cat, e em japonês escreve-se desse jeito aqui, e eu não faço ideia de como que fala. Mas, em qualquer língua, o nome científico do gato é Felis catus, tá? Então, isso aqui é para a gente entender a importância da nomenclatura científica. Então, entre os estudiosos do gato, né, qualquer lugar no mundo que você falar Felis catus, eles vão saber que você está falando de gato, tá certo? Né? Só que existem algumas regras para se escrever os nomes dos animais, tá? Para o nome de espécie, né, para o nome científico de espécie, ele vai ser sempre composto por dois nomes, que vão ser em latim ou latinizados, tá? O primeiro nome vai representar também o gênero, e aí você pode escrever aquele nome separadamente para representar aquele gênero daquela espécie. E o segundo nome é o epíteto específico, mas você não pode escrever o epíteto específico sozinho. Para você se referir a uma espécie, você sempre vai utilizar o nome do gênero mais o do epíteto específico. Então, um exemplo: Canis familiaris, que é o cachorro; Canis lupus, que é o lobo vermelho; e Canis latrans, que é o coiote. Observe que todos eles têm como primeiro nome de espécie Canis. Isso significa que todos eles são o quê? Do mesmo gênero, tá? Eles são espécies diferentes, mas são todos do mesmo gênero, tá bom? Aqui existe, né, atualmente, uma questão se o cachorro e o lobo são realmente espécies diferentes ou são subespécies da mesma espécie, mas aqui é só mesmo para a gente representar, tá? Isso aí é uma outra questão que fica mais para frente, tá certo? E é importante destacar
que o nome da espécie, quando a gente vai escrever, ele deve estar destacado do texto. Então, ó, aqui eu escrevi em itálico, certo? Mas você poderia escrever também em negrito ou sublinhado. Quando a gente vai escrever à mão, né, como o comum, quando você vai escrever à mão, é sublinhar. Então, você escreve lá canes familiares e vai e sublinha sublinha separado, tá? Canes familiares, tá certo? Outra questão importante aqui é que quando a gente vai falar do nome de espécies, a gente tem que observar o seguinte, quando a gente vai escrever um nome de espécie, na verdade. A primeira letra do gênero, ela é escrita com letra maiúscula. E a primeira letra do epíteto específico é escrita com letra minúscula. Então, aqui, ó, a primeira letra do gênero é letra maiúscula e a primeira letra do epíteto específico é letra minúscula, tá? Não pode esquecer disso, tá? Quando vocês tiverem que escrever algum nome científico, colocar a primeira letra do gênero, letra maiúscula, e a primeira letra do epíteto específico, letra minúscula, e não esquecer de sublinhar quando vocês forem escrever à mão, tá certo? Sempre sublinhar. Canis familiares, canis lupus, canis lacus, tudo bem? A gente finaliza aqui, então, essa primeira parte da aula 6, tá? Vocês podem me encontrar no YouTube ou no Facebook, Prof. Tatiana Siviero, e qualquer dúvida pode me mandar no e-mail tati.siviero@gmail.com. Até daqui a pouco com a segunda parte da aula 6.